Pastora Juliana Salles deve deixar a cadeia a qualquer momento. A Justiça concedeu liberdade provisória à mãe de Cauã e Joaquim Salles. As crianças foram estupradas e mortas em Linhares. Bandido com uniforme de rodoviário invade sala no terminal do Ibis e furta objetos dos funcionários. A busca aos detentos foragidos do CDP da Serra. 7 conseguiram escapar por um buraco feito na parede. Policiais em terra e no ar participam da caçada aos criminosos. A administradora tem o carro roubado em Vila Velha. Os criminosos teriam chegado de táxi. Mais um caso de importunação sexual na Grande Vitória. Desta vez, um detento foi flagrado se masturbando na frente de uma assistente social no presídio de Viana. Empresário condenado a mais de 24 anos de prisão continua foragido. Wagner Dondoni matou 3 pessoas da mesma família num acidente em Viana. Ele dirigia embriagado. O homem baleado nas costas em uma tentativa de assalto continua internado. Ele foi abordado por criminosos depois de deixar a filha na creche em Cariacica. Criminoso troca tiros com a PM, mas acaba preso. Ele se preparava para atacar um grupo rival com uma submetralhadora quando foi surpreendido pelos militares. A gente volta rapidinho. Olá, boa noite. Continua internado o homem baleado durante uma tentativa de assalto em Cariacica. Ele tinha acabado de deixar a filha na creche quando foi surpreendido pelos criminosos. A vítima foi atingida por um tiro nas costas ao reagir a uma abordagem. Câmeras de vídeo monitoramento flagraram toda a ação dos criminosos. A vítima, um homem de 36 anos, está de camisa branca. Ele havia acabado de deixar a filha de apenas 3 anos na creche, no bairro Santa Bárbara, em Cariacica, quando foi abordado. Os bandidos querem a chave do carro, mas ele resiste e entra em luta corporal com os homens, até que é baleado e fica caído na rua. O homem foi atingido por um tiro nas costas. Ele foi encaminhado para o Hospital Meridional aqui de Cariacica, onde segue internado. O estado de saúde dele é estável. Familiares que estiveram aqui durante a tarde não quiseram conversar com a imprensa. O crime aconteceu por volta das 7 da manhã. Os bandidos queriam levar o carro da vítima, um veículo modelo Corolla. Segundo testemunhas, o pai foi o primeiro a deixar a filha na creche, que ainda estava fechada. Assim que ele entregou a menina para uma pedagoga da escola, foi vítima da tentativa de latrocínio. Nossa equipe conversou com um comerciante da região que afirma que os roubos são constantes no bairro Santa Bárbara. Teve outros 2 roubos passados, né? Um carro que eles encontraram em Viana e o outro eu não sei dizer o que aconteceu não, mas esse de hoje não é caso assim isolado não, que tá tendo esses assaltos sim. Prova disso é que em março o Tribuna Notícias esteve no bairro para mostrar a situação da violência. Na época conversamos com moradores que relataram conviver com o medo. Eu moro aqui no ponto final, eu presencio constantemente motos passando com armas longas, ostentando armas longas, armas de pequeno porte, de grande porte. E por que só eu que vejo e a polícia não vê? Já foi assaltado 2 vezes já aqui, levaram meu carro. Na última foi, o cara puxou a arma, falhou 3 vezes. Na graça de Deus eu estou aí, vivo. A polícia agora investiga o caso. Os 2 homens fugiram sem levar nada da vítima. Que absurdo, né? A Polícia Militar pede que as vítimas de crimes acionem os CIODs e também registrem a ocorrência na delegacia para que os casos sejam investigados. E a Justiça concedeu liberdade provisória para a pastora Juliana Salles, mãe dos irmãos Joaquim e Cauã, estuprados e assassinados em Linhares. A decisão foi proferida pelo juiz de primeira vara criminal de Linhares, que é responsável pelo caso. O alvará de soltura já foi expedido e Juliana deve deixar o centro prisional de Cariacica ainda hoje. Ela está presa desde junho deste ano. Juliana é acusada de matar, junto com o marido, Georgeval Alves, os filhos, Joaquim e Cauã Salles. Os meninos foram estuprados e depois o quarto onde eles dormiam foi incendiado. George Alves continua preso. O processo tramita em segredo de justiça.
Bandido invade sala no terminal do Ibis e furta pertence dos funcionários. A entrada do criminoso não levantou suspeita porque ele estava usando um uniforme de rodoviário. O ladrão entrou e saiu sem ser notado. Reparem neste rodoviário que aparece nas imagens de segurança. Ele usa um uniforme, camisa azul e calça escura, um padrão do sistema Transcol. Logo em seguida, um outro homem vestido do mesmo jeito sai do terminal do Ibis em Vila Velha. O suspeito carrega uma mochila e anda depressa. As imagens mostram que, segundos depois, os trabalhadores vítimas saem atrás do criminoso. Aquele rapaz tinha acabado de entrar disfarçado no terminal para furtar os pertences que os rodoviários deixam nesta sala. E um mês atrás, a mesma situação aconteceu também no terminal de Vila Velha. Não só aqui, mas como no terminal de Vila Velha, a gente se sente seguro. A gente está na fila, aí não sabe se pode vir alguém meter a mão no nosso bolso, né? Porque são muitas gentes que passam. Todo momento eu estou atento, entendeu? Na catraca, qualquer pessoa com uniforme tem entrada liberada. Um risco tanto para os trabalhadores quanto para os passageiros que não se sentem seguros nos terminais de ônibus. Apreensivo a gente fica, entendeu? Entra nos ônibus aí, a gente fica muito apreensivo. Chegam umas pessoas que querem abordar a gente, entendeu? A gente fica sem ação, fica só pedindo a Deus para guardar a gente, que tá difícil mesmo. Tem ladrão muito esperto, né? Olha, o Síndico Rodoviários disse que vai solicitar que as medidas de segurança sejam intensificadas nos terminais. Já a PM informou que tem feito policiamento nos terminais rodoviários e também no entorno deles. Agora, mais um caso chocante. A polícia prendeu a mãe e o padrasto de um menino que foi encontrado morto em um apartamento em Cachoeiro de Itapemirim. Este caso aconteceu no mês passado e, em depoimento, a mãe contou que a criança tinha tirado a própria vida com uma corda. Mas o laudo apontou que Luiz Gustavo, de 9 anos, foi morto por estrangulamento e não enforcamento. A mãe, Tamires dos Santos Ferreira, e o padrasto, Giuliano dos Santos Fonseca, foram presos preventivamente hoje em Vargem Alta. Segundo a Polícia Civil, a prisão foi necessária para não atrapalhar as investigações. No dia da morte, populares ficaram revoltados e chegaram a incendiar o carro e saquear o apartamento da mãe. A mulher e o padrasto negam o crime, mas foram encaminhados para o presídio. A administradora é rendida por bandidos e tem um carro roubado em Vila Velha. Os criminosos chegaram num táxi. A administradora de 52 anos foi rendida por 2 bandidos enquanto estava com o carro parado nesta rua, do bairro Alecrim, em Vila Velha. Ela tinha ido a uma loja da região para buscar uma encomenda. Um dos criminosos estava armado e ameaçava a todo momento atirar na vítima. Segundo testemunhas, os bandidos chegaram de táxi e estacionaram o veículo atrás do carro da administradora. Em seguida, eles anunciaram o assalto e exigiram que a dona do carro saísse do veículo para que eles levassem o carro dela embora. Os bandidos fugiram e não foram mais encontrados. A vítima acionou a polícia militar, que foi até o local e encaminhou a administradora para a delegacia de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada. O veículo ainda não foi encontrado. E um detento foi flagrado se masturbando na frente de uma assistente social em Viana, um crime que tem aumentado nos últimos dias. Somente as mulheres sabem o constrangimento que é a importunação sexual. Casos de homens que se masturbam ou que se aproveitam da lotação no coletivo para se esfregar acontecem com frequência. E até setembro deste ano, esse tipo de conduta não era crime. O Código Penal foi alterado em 2008 e aí incluiu esse tipo penal novo, está lá no artigo 215-A, que incluiu o tipo, a conduta criminosa de importunação sexual. A mudança no Código Penal veio para dar mais segurança às mulheres, porque sem penalidade, os casos continuavam a acontecer. Agora, mesmo com a nova lei em vigor, ontem aconteceu mais um episódio. Desta vez, um detento da penitenciária de Viana foi acusado de importunação sexual por uma assistente social de 29 anos. Ela estava atendendo o rapaz e, em certo momento, a mulher precisou sair da sala.
quando ela retornou, o preso estava com o órgão genital para fora da calça, se masturbando. Jackson Ferreira dos Santos cumpre pena por tráfico de drogas desde 2015. Após este fato, ele pode ser condenado também pela importunação. Porém, como explica o advogado Renan Salles, a nova lei é ineficaz no que diz respeito à prisão. A pena da importunação sexual é de 1 a 5 anos. Para esse tipo de crime, cabe um acordo. O Ministério Público é obrigado a oferecer um acordo para esse indivíduo. E se esse indivíduo, o acusado, aceitar o acordo e cumprir o acordo, é como se o processo não tivesse existido. Na prática, a mulher importunada pode e deve chamar a polícia. O autor da importunação até vai preso em flagrante. Mas depois, não há pena que o segure no presídio. Esse indivíduo, se condenado, ele não vai ficar preso. O juiz, inclusive, é obrigado a substituir esse tipo de pena, porque a lei manda. O legislador deveria ter dado uma atenção maior a esse tipo de conduta. A pena devia ser tão grave, por exemplo, como a do estupro. Fica aí a dica, então, para repensar isso aí, quem faz a lei, né? Olha, o detento que estava no regime semiaberto também vai responder pelo crime de importunação sexual e pode regredir para o sistema fechado. Passar pela rodovia José Sete em Cariacica tem sido um verdadeiro desafio. Tem buraco para tudo quanto é lado. E a situação piorou ainda mais com a chuva. Olha só o transtorno causado pelos buracos na via. Neste trecho que fica na altura do bairro Porto Novo, o motorista precisa de muita atenção. É necessário reduzir a velocidade e contar com o bom senso de quem vem no fluxo contrário, já que o único jeito de passar por aqui é pela contramão. E foi exatamente isso que o João Vitor fez. Não tem jeito, esperar ter o bom senso da outra parte, segurar para você passar, transitar. Senão não consegue não. Para o condutor, além da dificuldade, fica também o prejuízo. A Gislene sabe bem disso. Na última segunda-feira, o pneu do carro dela furou, depois que passou por um dos buracos. Infelizmente não tem como, né, a gente ver, né, chovendo muito, né, tudo alagado. Eu tentei desviar de várias formas possíveis, mas, quer dizer, uma lagoa dessa aí, como que você vai desviar? Não tem como. Quando você olha, já está dentro da lagoa, né? Perdi um pneu. E olha, gente, eu conversei com moradores, comerciantes, motoristas, enfim, pessoas que passam aqui todos os dias. E eles garantem que a situação aqui do asfalto na rodovia José Sete já estava muito complicada antes do período chuvoso. Ou seja, a chuva veio e só piorou o que já estava muito ruim. Antes de começar essa temporadazinha de chuva aí. Antes já estava complicado. Já estava complicado já. A chuva piorou bastante, né? Ruim para quem passa de caminhão, ônibus, carro e pense em um perigo para quem anda de moto. Muito medo, tem que passar devagar, né? E bem atrás, bem afastado dos carros, porque senão a gente não vê o buraco, acaba caindo. Para os pedestres tem mais dificuldade. Tanto faz chovendo como não chovendo, isso é a mesma coisa. O pessoal daqui do Porto é sofredor e ninguém toma providência. Tá aí o alerta, né? O Departamento de Estradas de Rodagem disse que as chuvas danificaram o pavimento da rodovia José Sete e de outras vias estaduais também. E assim que o tempo estiver firme, o serviço de conservação, entre eles o tapa-buracos, será reforçado. Agora, mais uma notícia absurda. Continua foragido o empresário condenado por matar 3 pessoas da mesma família num acidente em Viana. Wagner Dondoni foi condenado a mais de 24 anos de prisão, mas nem o advogado sabe onde o empresário está. O empresário Wagner José Dondoni de Oliveira foi condenado a 24 anos e 11 meses de regime fechado. A sentença foi dada na madrugada da última terça-feira. O mandado de prisão foi expedido horas depois do julgamento, mas a polícia não o encontrou nos endereços informados por ele. Dondoni não estava em casa. A última informação é de que o empresário estaria no estado de Minas Gerais. Ele é considerado foragido da justiça. O secretário de Segurança, Nilton Rodrigues, disse que as polícias militar e civil vão fazer de tudo para cumprir a decisão da Justiça Estadual. Lembrando que essa é uma decisão em primeira instância e ainda cabe recurso. Esse advogado especialista na área criminal afirma que Dondoni tem o direito de recorrer e o processo judicial
continuar. A prisão que nós estamos discutindo agora é uma prisão ainda provisória, não é uma prisão chamada de prisão pena, não é uma prisão em virtude da condenação e da pena que aconteceu, é uma prisão provisória, não é definitiva, até porque não houve o trânsito julgado e em julgado do processo, sequer houve a confirmação em segunda instância. O julgamento aconteceu no Fórum de Viana na última segunda-feira. A audiência durou o dia inteiro. Wagner Dondoni não compareceu. No dia, o advogado de defesa do empresário afirmou que o outro motorista, Ronaldo Andrade, foi quem teria invadido a contramão. O que está demonstrado nos autos é que, embora ele tenha ingerido a bebida alcoólica, o outro veículo aqui entrou no contramão. Então, uma coisa não exclui a outra. O acidente aconteceu no dia 20 de abril de 2008, no quilômetro 304 da BR-101, em Viana. Wagner estaria dirigindo embriagado. Ele foi preso, pagou fiança e passou 10 anos respondendo ao processo em liberdade. Na tragédia, Ronaldo perdeu a esposa, Maria Sueli Costa Miranda, de 29 anos, e os filhos Rafael Andrade, de 14, e o caçula Ronald Andrade, de 4 anos. A partir da data da decisão, Dondoni tem 5 dias para recorrer. Resta saber agora que rumo esse caso vai tomar. Cabe recurso e pode ser analisado sim pelo nosso TJ, pelo Tribunal de Justiça, através dos desembargadores. Bem, a Polícia Civil disse que fez diversas diligências para encontrar Wagner Dondoni, mas o empresário não foi encontrado. Afirmou que vai continuar as buscas por tempo indeterminado e pede que denúncias sejam feitas pelo 181. Gente, tem alerta de tempestade para amanhã em quase todo o estado. A previsão é de que a quinta-feira comece com algumas aberturas de sol, mas o tempo muda durante a tarde. Pode chover forte, principalmente na Grande Vitória e nas regiões sul e serrana. Também há possibilidade de raios e rajadas de vento. No norte do estado, o dia fica nublado, com possibilidade de chuva em alguns momentos. O tempo deve permanecer assim até o fim de semana. E amanhã as temperaturas na Grande Vitória ficam entre 21 e 27 graus. A polícia continua atrás dos 7 detentos que fugiram de um presídio na Serra. Eles conseguiram escapar por um buraco feito na parede. Buscas foram feitas até com um helicóptero da PM, mas ninguém foi encontrado até agora. A fuga aconteceu do centro de detenção provisório que fica localizado aqui no bairro de Queimados, na Serra. Pelo menos 7 detentos conseguiram fugir. Eles foram identificados como sendo Tiago de Oliveira, Luan Correia, Breno de Souza Julião, Anderson Vinícius Souza Pires, Lucas Felipe, Levi Tiago da Silva e Alan Matos Caetano. Os presos teriam fugido por um buraco que fizeram na parede, unindo 2 entradas de ar da cela. A fuga aconteceu em 2 etapas, às 8 e 10 horas da noite. E quando a nossa equipe retornava do CDP da Serra, flagra uma ação da polícia na tentativa de prender um dos fugitivos. A informação que nós tivemos é que hoje de manhã, quando um diretor do CPD da Serra estava indo trabalhar, passando exatamente neste local aqui na rodovia do Contorno, ele teria visto um dos fugitivos ainda com bermuda lá do presídio, transitando aqui. Imediatamente ele convocou aí o pessoal para vir fazer buscas nesta área aqui, tentando localizar um dos fugitivos. Tiveram informação que um indivíduo foi visto aqui pelo diretor que ia trabalhar, ainda bem de manhã, por volta de 5 horas. A gente deslocou, o canil da Polícia Militar deslocou em apoio a essa ocorrência, mas infelizmente é uma área muito vasta. Tivemos também o apoio do helicóptero, mas não foi possível localizar o indivíduo. Os criminosos ainda não foram localizados. Denúncias podem ser feitas pelo 181. E a seguir, bandido troca tiros com a polícia durante perseguição no norte do estado. A gente já volta. Bandido é preso após trocar tiros com a polícia do norte do estado. No carro em que os criminosos estavam, a polícia encontrou uma submetralhadora. O veículo tinha restrição de furto e roubo. Os bandidos estariam se preparando para atacar um grupo rival. Acabaram passando por uma viatura da polícia militar. Os criminosos tentaram fugir e teve início uma perseguição. Durante a fuga, os suspeitos perderam o controle da direção, bateram em uma moto e num carro que estava na calçada. Um dos suspeitos acabou preso. O outro bandido conseguiu fugir por um matagal.
Bom, e a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição, 15 para meio-dia, onde você vai ver todas as informações sobre a pastora Juliana Salles, que está para ser solta a qualquer momento. Uma boa noite para você.